Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, e hoje retorna à nossa casa com muita alegria, muita honra para nós, a doutora Mônica Cecílio Rodrigues. Tem que falar, porque senão, né, papai fica, triste. Doutora Mônica Cecílio Rodrigues, acho que a nossa audiência já se lembra, já conhece, já sabe, é essa mestra, doutora, professora universitária, domina vários assuntos aí na questão do direito civil. Hoje, né, ela vai falar sobre o direito sucessório, que é uma das discussões na proposta, né, para um novo Código Civil brasileiro, né, doutora? É importantíssimo a gente trazer à baila, mesmo que seja um processo ainda em discussão, para que as pessoas venham se acostumar a discutir esses temas, esses assuntos e entender. Eu acho que é bacana também quando a gente chega para o advogado e tem pelo menos noção do que a gente precisa, né? Claro. Acho que ajuda, agiliza. Com certeza. Isso? Muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o nosso convite, doutora Mônica. Paulo, eu que agradeço e me sinto muito lisonjeada em ser convidada, e realmente eu faço com muito esmero o estudo do direito sucessório e também do direito de família. Hoje nós iremos abordar o direito sucessório, né? E como você está dizendo, eu acho extremamente importante o cidadão saber aquelas mudanças que foram apresentadas pelo anteprojeto. E eu irei trazer aqui, né, seu convite, tanto direito de família, falamos em programas anteriores, hoje direito sucessório. Porque é importante o cidadão entender as evoluções que estão passando pelo direito sucessório. Porque é um direito que, infelizmente, ele vai acontecer, eu brinco muito isso dentro da sala de aula, precisamos de ter um falecimento, uma morte. Por quê? Precisamos de ter um falecimento e algum patrimônio. Porque aí sim entra a legislação do direito sucessório. É interessante. Às vezes a pessoa que está nos assistindo pode falar, nossa, mas como ele é fria, a vida, é da vida, sim, né? Faz parte da vida, né? Então, a única certeza que a gente tem é vamos falecer. Exatamente, isso. O ditado é o mais certo. E eu tive a oportunidade de estudar sobre tanatologia, né, com a Vera Dias, que é uma brilhante psicóloga aqui em Uberaba, especialista nesse tema, e a gente estudou muito isso, né? É mais importante, é mais interessante que você esteja preparado. E como é que se prepara, né? Através do que a gente vai discutir aqui. Primeiramente, sabendo quem tem legitimidade, quem tem direito quando a gente está falando em direito sucessório, doutora. Paulo, é importante, você citou Vera, gosto muito dela, uma pessoa estudiosa, uma graça, gosto muito dela mesmo, e ela traz para a gente aquele conceito da morte que muitas das vezes a gente tem até repugnância de tratar nisso. Mas a gente, advogado, não pode ter isso, porque vocês têm que saber que aquele que tem patrimônio, o cidadão que tem patrimônio, ele tem que preparar o filho para receber o patrimônio deixado. Isso. É um processo, porque se você não prepara, você vai deixar o patrimônio e, infelizmente, às vezes, aqueles que recebem não estando preparados, acabam com o patrimônio. Então, direito sucessório, está certo que tem aquela parte da tristeza, em razão do falecimento, luto, né? O luto, que deve ser respeitado, mas os prazos correm. Independentemente disso ou não, os prazos correm. Por exemplo, muitas das vezes eu recebo o cliente, a família no escritório, Mônica, mas eu não tenho nem cabeça para pensar. Claro que a gente tenta aconselhamento, enfim, mas vocês sabem que você tem 90 dias para recolher um imposto com um desconto, com o benefício do desconto. Às vezes a família vai herdar um patrimônio, mas não tem liquidez, não tem dinheiro em caixa para pagar o ITBI. O ITCD, o básico, desculpa, né? O ITCD, isso, o básico, e que é alto, é um imposto que pende sobre o valor atribuído aos imóveis, imposto de transmissão causa-mortes, ITCMD, na realidade, e a família desespera. Já tivemos casos no escritório que nós tivemos que pedir para a venda de um bem para ali auferir o dinheiro para poder pagar o ITCD. Nossa, e é um sofrimento, né? Com certeza. Tem prazo correndo e aí depois do prazo vem multas. Não, é taxa Selic, ninguém consegue acompanhar, entendeu? Por isso que a gente trouxe esse programa aqui, para quê? Para a gente instruir, né? Você que está aí do outro lado vai ter um pouco mais de noção, né? Professor, é informativo mesmo. Doutora Mônica, vamos começar pelo seguinte, nos casos de união conjugal, né? Perfeito. Existe ali quem tem legitimidade?
Isso. Deixa eu só abordar um pouquinho antes dessa pergunta sua, quem teria legitimidade para herdar. No Código atual, existe um artigo especificamente que relata. Certo. Então, o que seria a linha sucessória? Nós temos duas linhas sucessórias. Uma, que a lei determina quem são os sucessores. A gente chama de sucessores legítimos. Certo. Legítimos porque a lei determina. Certo. E os outros sucessores são sucessores testamentários, que poderia ser uma pauta para uma outra conversa. O testamento. Legítimo, por exemplo, o filho. Isso. Primeiro sucessor legítimo, o filho. Segundo sucessor legítimo, no atual Código Civil, e é muito importante destacar isso, Certo. no Código Civil que entrou em vigor em janeiro de 2003, Certo. o cônjuge, até em concorrência com o filho, dependendo do regime de bens. Certo. Certo? Aí, na ausência de filhos, independentemente do regime de bens, o cônjuge em concorrência com os ascendentes, ou seja, com os sogros, com os pais do falecido. Certo. E na ausência de filho, de cônjuge, pais. Na ausência de filhos, de cônjuge, de pais, até o herdeiro colateral, que seria o irmão. O que é importante, Paulo, a gente entender e destacar nesse assunto é que esses são os herdeiros legítimos. A lei assim determina. Certo. E esse mesmo código que ainda se encontra em vigor, ele trata também que o filho, o cônjuge e os pais, ou seja, os descendentes, o cônjuge ou companheiro, cônjuge de casamento, companheiro união estável, certo. E os ascendentes, os pais, são herdeiros necessários. O que é essa nomenclatura? Necessário. Necessário. Herdeiro necessário é aquele que trava 50% do seu patrimônio. O que significa dizer? Quando você tem a existência de um herdeiro necessário, na égide desse código atual, certo. nós temos descendente, cônjuge ou companheiro e ascendente. Trava 50% do seu patrimônio. Certo. Aquilo que lhe pertence, 50% está assegurado pela lei, constitucionalmente, para esses três herdeiros. Basta a existência de um deles, não é necessário os três. Certo. Ou um filho, ou um esposo, um viúvo, uma viúva, ou um companheiro sobrevivente de uma união estável, ou um dos pais. Aí o que te limita? Você só vai poder deixar para outra pessoa apenas 50%. 50%. Travando Entendi. 50%. Entendi. Tá certo? Que é o necessário. Bom, sim, perfeitamente. A lei, ela é clara, né? E com toda certeza vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Eu tenho um caso, né? De uma pessoa que eu conheço, naturalmente não vou citar o nome para não comprometer, né? A gente não tem autorização, mas ela é uma pessoa que está casada, né? Portanto, tem uma união estável, não tem filhos, não tem pais, resolveu que ela vai deixar uma herança de uma casa, por exemplo. Perfeito. Ela pode escolher, por exemplo, um sobrinho. Isso. Aí, então, vamos raciocinar com o código em vigor. Independentemente dela estar casada ou ter uma união estável, certo. A jurisprudência já igualou que os direitos são iguais. Por quê? Aquele artigo que tratava da sucessão do companheiro, 1790, né? Enfim, para ser mais didática, 1790, foi julgado inconstitucional. Então, acabou. O artigo aplicado ao casamento se aplica também à união estável. União estável. O que vai acontecer? Você me disse, no seu probleminha aí, que ela não tem filhos. Isso. Tá. Ela é casada. É casada, não tem filhos e não tem pais. Isso. Tá. Independentemente do regime, é tudo do marido. E nesse código atual, o marido é herdeiro necessário. Então, se ela quiser deixar para o sobrinho, vai ser apenas o quê? 50%. 50%. Ah, só tem uma casa. Sem problemas. Testa 50% da casa. Mas tem que ir para o cartório, fazer o testamento, com testemunha, tudo certinho. Sim, existe, na vigência desse código, existe 6 formas de testamento, tá? Mas isso vai mudar. O anteprojeto já está eliminando 3. Mas, enfim, depois nós tocaremos nesse assunto. Certo. Então, veja bem, ela teria que fazer um testamento para beneficiar este sobrinho. A minha indicação, óbvio, que seria um testamento público, porque ele é mais seguro. Ele pende sobre ele a fé pública. Então, ele é mais difícil de ser contestado, de ser anulado. E ele tem certos requisitos, certo? Entendi. Bom, voltando então aqui para a nossa primeira questão, que é quem tem a legitimidade. E aí, como é que ficam, por exemplo, enteados? Tá. O enteado, no código atual, ele não é reconhecido, a não ser que ele venha a ser registrado uma filiação sócio-afetiva. Entendi. A senhora já explicou no programa anterior. Isso. Se você perdeu, corre lá, @STV Oficial, a doutora dá uma aula sobre esse assunto. Enfim,
O que vai provar se você tem legitimidade ou não para receber o patrimônio daquela pessoa falecida? A sua certidão de nascimento. É que faz o liame, o link, né? O link com o falecido. Se você é neto, se você é sobrinho, se você é filho, se você é cônjuge, você vai ter que provar para o juiz. Herdeiro legítimo da lei. Mônica, e o herdeiro testamentário? A cédula testamentária. O testamento você vai ter que juntar no processo. Ou seja, pelo que a senhora está nos explicando, é sempre importante. Por exemplo, tem um enteado e quer beneficiá-lo, né? Eventualmente, né? Se não houver registro em relação socioafetiva, ele pode fazer um testamento e beneficiar perfeitamente. Vai no cartório, registra direitinho a criança, né? Ou nesse sentido, se registrar, ela passa a ser herdeiro legítimo. Se não fizer... é melhor ainda. Claro, é mais garantido. Se ela não o fizer, ela pode ser beneficiada através de um testamento. Mas, de qualquer forma, ele tem que tomar uma dessas duas providências. E aí fica também aquela dúvida, né? Como é que a lei enxerga hoje, por exemplo, a gente vê muito isso. A pessoa começou a namorar. E aí, de namoro, virou ali uma relação estável. Né? Ela está morando na casa do companheiro, vamos dizer assim. E, nesse caso, ele também vai ter a legitimidade? Ou ela? Sim. Só que aí, como se não existir nenhum papel reconhecendo essa união estável, muito boa essa pergunta, porque aumenta o sucessor legítimo. É aquela união estável que não existe documento. Não tem nada registrado. O viúvo ou a viúva, né? No caso, vamos chamar o companheiro sobrevivente, porque é a união estável. O viúvo é mais tratado no casamento. O companheiro sobrevivente, ele tem que entrar na justiça para buscar um reconhecimento através de uma sentença judicial da existência daquela união estável. E com aquela sentença ele habilita no processo de inventário. Olha, eu vi um caso recente, há alguns anos, até me chamaram a gente para ser testemunha de um casal que tinha uma relação pública e se encontravam estava sempre se encontrando com a gente, eles estavam numa união estável. Sem documento. Sem documento, sem nada registrado. E aí houve um falecimento de um dos companheiros. E aí veio a família em cima não querendo saber dessa história de divisão de bens na união. E aí é complicado. Mas se a companheira sobrevivente conseguir provar judicialmente que existia uma união estável, dependendo do regime de bens, porque isso vai implicar... Também, né? Dependendo do regime de bens, ela vai herdar, inclusive, no patrimônio particular dele. O que seria o patrimônio particular? Aquilo que ele construiu antes de constituir a união estável. Sim. Ela meia aquilo que eles construíram durante a união estável e herda aonde ele tem anteriormente, o patrimônio que ele tem anteriormente à união estável. A gente teve que juntar fotos de rede social para mostrar que estavam sempre juntos, e aí testemunhas, né? Para falar, não, realmente, viviam juntos. Porque se não provada a união estável, ela perde o quê? A característica de sucessora legítima. Aí seria, às vezes, a família que herdaria. Exato. A gente conhece na hora de partir o pão. É verdade. Aí é que a gente vê, né, que o ser humano, ele é terrível, né? Seja irmão, seja cônjuge, seja o que for. A parentalidade aí é pouco importa. Às vezes a conjugalidade, um cônjuge vai conhecer o outro no divórcio, na partilha dos bens. Doutor, a gente não tinha combinado, eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco difícil, porque é uma coisa nova. É possível deixar num testamento algum bem para um cachorro, por exemplo, um animal, para um pet? Tá. É boa a sua pergunta. No Código Civil atual, não há essa possibilidade. Não tem previsão nenhuma. Não, nenhuma. Porque o ser, apesar de ser ciente, também já confessei que eu adoro um pet, mas enfim, não, eu posso deixar para você uma certa reserva econômica e com cuidar, a incumbência de cuidar de um aras, de cavalos de raça lá que tenha valor econômico. Mas pro animal, não. Ele não tem legitimidade para ser herdeiro. Ele não entra nessa legitimidade, ele não tem essa legitimidade. Pelo menos até agora. Né? Pelo menos até agora. Tá certo. Dizem, eu nunca me aprofundei nisso, acho até interessante, mas em países como os Estados Unidos, a possibilidade
do animal ser herdeiro. Mas no nosso país, o animal não é nem herdeiro legítimo e nem ainda a possibilidade de testamentar. Tá certo. E não tem jurisprudência sobre isso, né? Não. Então, ele não teria nem CPF para ser beneficiado, para registrar em nome dele, enfim. É verdade. Mas acho que me parece até já tem a possibilidade de ter uma carteira de identificação. Sim. Tem como um chip tutor. que eles implantam. Mas na questão jurídica, ele não poderia ser herdeiro. Sim. Nem legítimo nem testamentário. Não tem a legitimidade. Isso. Muito bom. Olha, eu acho que o que fica claro aqui, né? A gente está chegando no finalzinho da entrevista, mas toda vez que eu pergunto para a doutora Mônica, nossa amiga, qualquer situação, sempre ela explica e fica claro para nós. Fico mais feliz. Importante é que você tenha documentado, né, em vida, aquilo que você puder, né? Seja o registro da criança, seja a união estável que pode se transformar num casamento. Isso vai lá pro cartório. Na realidade, isso é um planejamento sucessório que você faz. Se você tem patrimônio, você tem... A palavra está aí, planejamento sucessório. Porque você tem que procurar um advogado para fazer esse planejamento sucessório, porque, desculpa falar assim, mas depois de você falecido não tem como arrumar. Aí vai sobrar o problema, a encrenca, para aquelas pessoas, para quem ficou. Eu quero dizer que foi bacanérrima, foi muito importante a sua participação nessa edição. Feliz. A gente vai ter uma segunda parte, então eu te convido para ficar ligado no ISTV Cidade, uma segunda parte, a doutora falando especificamente sobre testamento. E aí a gente vai abordar esse tema também. Combinado? Combinado. Eu agradeço novamente o convite. Imagina, a gente aqui agradece e pede, né, sempre para a doutora Mônica, volte aqui sempre que tiver algum tema lá que a senhora julgue interessante, que a gente possa trazer para o nosso programa, para a gente mostrar aqui para a nossa audiência, que é sempre muito bacana. Muito obrigado pela sua participação de novo, né? ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para trazer para você, nosso telespectador, nossa audiência, a festa da Abadia. Começam os preparativos para a festa da Abadia 2024. A equipe ISTV foi até o santuário para conhecer quais são as novidades, quais são as pretensões e as organizações que estão por trás da festa da Abadia deste ano. A gente conversou com o padre Edson Márcio. Confira na reportagem. Eu sou o padre Edson Márcio, eu sou natural de Manhuaçu, mineiro, e assumi a reitoria aqui do santuário faz 2 meses, né, no lugar do padre Alex. O padre Alex foi transferido e eu assumi aqui a reitoria, então, da Basílica. Queria que o senhor falasse para nós, para a nossa audiência, qual seria a grande mudança, o grande mote da festa da Abadia de 2024? A festa desse ano está praticamente toda organizada, alguns detalhes que ainda estamos passando para o papel e depois para a prática, mas já está tudo bem encaminhado. Primeira coisa a destacar é que não tem mudança, né? Mudança de projeto não existe, fazer acontecer aquilo que já vem acontecendo, né? Sobretudo dentro daqueles 15 dias. Nesse projeto, né, da festa, da quinzena, da coroação, a gente acrescenta para o bem viver a fé do povo de Uberaba. Então nós temos a coroação pontifícia, né, que é um reconhecimento do Papa, a beleza da devoção mariana em Uberaba, e também a proposta de uma caminhada mariana, uma caminhada penitencial, uma peregrinação, que logo vamos divulgar toda a programação da festa para que o nosso povo possa participar. O senhor mencionou que este ano nós temos aqui
no santuário, na organização da festa, uma preocupação maior com a oração. Eu queria que o senhor explicasse por que dessa preocupação. Isso. A nossa igreja é uma basílica. É uma basílica, então ela caminha muito em comunhão com o Papa, nosso Papa Francisco. O Papa proclamou o ano que vem, o ano de 2025, o ano santo. E em preparação para o ano santo, ele também declarou esse ano, ano da oração. Então a nossa festa será preparada, está sendo preparada em comunhão com o Papa, com o ano da oração. E por isso o nosso tema é ensina-nos a rezar. E tudo aquilo que está sendo preparado leva em consideração esse tema. Em relação à parte religiosa, as missas, as orações, enfim, aqui no santuário, o que o senhor pode dizer para o nosso fiel, para quem está nos assistindo? Isso, então, na parte religiosa, a festa começa dia 1º até o dia 15, como é de costume, com missas às 6 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, missa às 19 horas, né? E logo após a missa tem a missa das 19 tem a parte social da festa, a quermesse, né? E aí, ali na missa, acontece também um momento devocional, de devoção mariana, com a oração a Nossa Senhora, com o oferecimento. Na missa das 15 e das 19 cantamos ou rezamos a ladainha, né? Ladainha à Virgem Maria. Agora, em relação à peregrinação da Santa, com a Santa, né? Pelas paróquias, pelos hospitais, este ano mantém-se essa tradição também? Isso, é uma tradição muito bonita, que as instituições, os órgãos públicos já então mantemos essa tradição, iremos em diversos pontos, como o ano passado, e até alguns pontos novos, algumas novidades nessa parte também nos hospitais. Nós pretendemos entrar com a imagem, rezar, visitar os que ali estão. Padre, nós sabemos que tradicionalmente Uberaba, inclusive, né, recebe peregrinos e muitos uberabenses saem daqui e vão para a Romaria em peregrinação. Eu queria a visão da igreja, como é que a igreja recebe, vê esse movimento. Isso, a peregrinação é uma coisa bonita do povo de Uberaba. E aqui nós temos o seguinte costume, né? Eu que estou aqui há 2 anos e já notei isso. Eles passam aqui no santuário para pedir a bênção. E nós queremos acolher muito bem, queremos ter espaço, estar ali para abençoá-lo, jogar uma água benta, porque aí eles saem em peregrinação até o santuário de Romaria, muitos deles. E a peregrinação é lembrar que nós somos peregrinos nessa terra e um dia queremos ir para um lugar maior, para um lugar, para o céu, assim nós gostamos de dizer, para o reino de Deus. Somos peregrinos. Enquanto peregrinamos, a gente procura corrigir muita coisa, fazer o bem, ser uma pessoa melhor nesse mundo. E olha, a festa da Abadia, como todo mundo sabe, tem uma parte religiosa muito efusiva, mas também tem a parte festiva muito tradicional. Paulo Cury, um dos fiéis que participam da organização desta parte festiva, conversou com a gente. Confira na reportagem. Essas pessoas, nem todo mundo a gente consegue saber que ele que está vindo, está chegando. Mas sempre tem algumas famílias chegando de forma... vem peregrinando aqui de Garapava, de Conceição, de lugares mais próximos aqui a nós. E quando a gente vê tudo, a gente dá toda uma atenção, um carinho para essas pessoas que estão chegando, que às vezes nos procuram ou às vezes são indicadas por alguém, aquela pessoa está chegando. Então a gente vai dar um suporte necessário para que essa fique bem, fique melhor devido à sua caminhada, à sua trajetória até aqui. A gente conhecer um pouquinho mais como é que funciona, eu queria que você falasse um pouco da sua atuação, quanto tempo faz que você está participando, né, da festa da Abadia, como é que funciona essa congregação de fiéis que participam junto com você dessa organização que é da comunidade? Então, eu estou aqui mais ou menos há uns 6 anos na frente da festa da Abadia, Nossa Senhora da Abadia, e a gente, com essa festa toda, a gente participa da parte do social com
na quermesse, né? O nosso trabalho é com os voluntários ali, tudo junto. São muitos voluntários, cerca de 500 voluntários trabalhando na festa. E ali nós temos aquela famosa galinhada, torresmo com mandioca, salgadinho, lanches. A gente prepara tudo para que a família venha e participe. Não esquecendo do lado do religioso, porque nós ficamos mais do lado da quermesse e tudo, mas o religioso é o mais importante de todos. A gente dá preferência, dá prioridade ao lado religioso, mas sem deixar cair a situação do lado da festa da quermesse, porque tem o bingo, tem o leilão, é para a família, para vir e participar. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.